Então, olá, querida pessoa, mais um dia juntos, mais um dia nos encontramos aqui, quando eu quero falar com você sobre o ganho com a inteligência moral. E o ganho no sentido vamos dizer assim, interesseiro da palavra, ou no sentido egoísta da palavra. É o que você ganha com inteligência moral. Então, o que eu espero que você entenda ao longo dessa conversa, e entenda bem ao final dessa conversa, é que quando você se faz altruísta, então você alimenta o seu egoísmo, você atende ao seu egoísmo. É isso que ocorre quando você se decide por um caminho altruísta de vida. E quando eu falo altruísta ou altruísmo, eu estou escolhendo um dos principais pilares da moralidade. Então, uma ideia muito importante para a gente assumir como aquela que vai caracterizar a moralidade é justamente a capacidade ou habilidade de se deixar o próprio interesse de lado e atender o interesse de outro ou atender o interesse de outros. Então, nisso, o altruísmo, a atitude do altruísmo, a conduta altruísta, ela é um marco muito importante para se designar, para se caracterizar a moralidade, porque o altruísmo é justamente isso, né? Eu fazer algo, ainda que me custe, beneficiando a uma outra pessoa. Então, se você assume uma conduta de vida altruísta, isso alimenta o seu egoísmo, e isso está tudo bem. E até digo mais, assim precisa ser. É sobre isso que eu quero falar. E para começar, eu quero contar uma história muito dramática de um personagem norte-americano, no caso é um químico, chamado George Robert Price. Ele nasceu em 1922, esse químico, e eu já logo digo que ele teve uma carreira brilhante, uma atuação brilhante como químico. Depois ele foi atuar também na biologia, e como biólogo ele escreveu, ou como pesquisador em biologia, especialmente biologia evolutiva, ele escreveu artigos que marcaram o conhecimento da biologia. Certamente, além de que não seria necessário, eu não tenho como expor essas principais ideias de George Price, porque é um conhecimento muito técnico, muito complexo, mas é o que eu aprendi já lendo um pouco sobre a vida de George Price. Então ele nasce em 1922 e na década de 40 ele atua no projeto Manhattan, que foi o projeto de construção da bomba atômica, um projeto científico-militar que os norte-americanos conduziram, que deu então como resultado a bomba atômica que foi então lançada sobre o Japão. E após isso, na década de 60, Robert Price, ou George Price, ele se muda para os Estados Unidos, ele nasceu em Nova York, ele se casou, teve filhos, ele teve um problema de saúde muito grave, um câncer, se recupera do câncer e logo depois disso ele vai para Londres, ele decide viver em Londres, se separa, se divorcia e vai viver em Londres. E é justamente em Londres que ele tem contato com renomados biólogos. Ele passa a integrar um laboratório muito importante lá em Londres, onde ele passa a pesquisar justamente no campo da biologia evolutiva. E lá em Londres ele atenta para um problema. Tem uma questão, uma questão de pesquisa, vamos dizer assim, um problema de pesquisa que interessa para ele, que é justamente associado ao altruísmo biológico. Então, o altruísmo biológico é um conceito que designa um padrão de comportamento pelo qual um indivíduo, e quando fala indivíduo, é um indivíduo humano, mas também é um indivíduo não humano, ou seja, um animal, um mamífero, até mesmo um inseto. Então, é um padrão de comportamento pelo qual o indivíduo beneficia a um outro ser, ainda que se prejudicando. Então, vocês veem que é exatamente a ideia de altruísmo que eu comentei. Então, um indivíduo beneficia outro, mesmo que ele precise
sustentar um custo por isso, um prejuízo por isso. E Price fica, então, muito envolvido por essa ideia do altruísmo biológico, e ele levanta uma questão. Bem, se de acordo com a biologia evolutiva, né, de acordo com a seleção natural, os seres vivos seguem, né, um impulso de autopreservação, se assim é, né, por que o egoísmo biológico, que é justamente esse padrão de comportamento onde o indivíduo busca a sua autopreservação e aqueles mais adaptados, então, sobrevivem, garantem a perpetuação da espécie. Se é assim, se a biologia é marcada por essa seleção natural, por que o egoísmo biológico ele não predomina? Porque ele não é mais intenso e mais universal do que já é. Ou seja, porque mesmo havendo, né, essa imposição do impulso de autopreservação, né, que guia a seleção natural, porque mesmo assim também é possível encontrar na natureza a ética de cuidado. Porque o par parental, os pais cuidam da cria, porque os indivíduos de uma mesma comunidade, o mesmo grupo, insisto, estamos falando também de seres não humanos, por que eles também elaboram estratégias de colaboração? Porque eles coordenam a ação a fim de lidar com as adversidades do meio, a fim de gerar proteção. Então, por que o egoísmo biológico ele não chega ao ponto de se sobrepor a essas tendências? Então, essa é a questão de Price. Então, isso é muito importante para entender o drama da vida desse pesquisador, né? Que ele se interessa por pensar por que o altruísmo é viável, né? na vida, né? Na vida de diversas espécies, e por que o egoísmo biológico não chega ao ponto de anular ou colocar em questão ou até mesmo relativizar esse altruísmo biológico. Então, na década de 60, ele se ocupa com essas pesquisas. Eu vou seguir aqui minhas notas, tem muitos eventos interessantes na vida de Price. Então, de 68 a 72, ele fica nesse laboratório Galton, no Colégio Universitário de Londres, é uma instituição muito importante, elabora esses trabalhos, como eu comentei. E em 1970, há uma ocorrência importante na vida dele. Ele, que era um ateu militante, né, alguém que encontrava em si a capacidade de afirmar a inexistência de Deus, ele era um ateu militante, ele se converte ao cristianismo. E aí ele leva a sua concepção de altruísmo às últimas consequências. E isso aqui eu quero, ponto por ponto, contar para você. Né? O que significou isso? O que significou ele levar esse altruísmo às últimas consequências? Então, primeiro, ele doa todos os seus bens. Então, tudo que ele tinha então no seu apartamento, ele doa para as pessoas. Né? Depois, ele abre o seu apartamento para servir de um abrigo para as pessoas que não tinham posses, para os despossuídos, para as pessoas de rua, por exemplo, né, que vivem em situação de rua. Ele abriu o apartamento. Olha, você que está aí dormindo sem abrigo, sem teto, você vai poder agora viver nesse apartamento. E ele levou isso a tal ponto que chegou o momento que ele mesmo não conseguia viver no apartamento. Ele teve que sair do apartamento e ele efetivamente vai viver nas ruas. Ele decide viver nas ruas. Né? E justamente nessa situação nas ruas, ele passa a inquirir as pessoas, perguntando para elas: o que eu posso fazer por você? Então vejam, né? Como que a concepção altruísta dele vai guiando a conduta dele até consequências bastante extremas. O que eu posso fazer por você? Ele pergunta para essas pessoas. Né? E aí, em 72, ele comete uma tentativa de suicídio. Ele é hospitalizado e ele se recupera, sai do hospital.
E quando ele sai do hospital, ele entende que isso é um sinal de que ele tem uma missão para cumprir. Então, se você já pensou que ele enlouqueceu, é isso que estava acontecendo. Né? Então, parece que, do ponto de vista clínico, né, Price estava sendo acometido por um tipo de megalomania. E essa megalomania, ela então foi levando o altruísmo dele ainda mais longe. Então, de modo que ele se torna um total despossuído, ele faz a doação total de tudo que ele tem, ele passa a se dedicar ao trabalho de assistência social e ele, curiosamente, passa a morar num apartamento de um prédio abandonado, no imóvel de um prédio abandonado. Finalmente, em 1974, ele é um total sem teto, né? Ele nem mesmo fica nesse apartamento, e em 75 ele morre por ter cortado a sua carótida aqui no pescoço, então ele comete suicídio. E esse é o fim da dramática vida do brilhante George Robert Price. Né? Ele vai de uma mente brilhante a uma mente ofuscada pelo próprio brilho. E por que essa história de Price é importante para essa nossa conversa, na qual eu quero falar sobre o ganho com a inteligência moral? Antes de responder essa pergunta, vale então lembrar o que é inteligência moral. Então, eu trouxe hoje o pilar da moralidade, que é o altruísmo, para ilustrar a inteligência moral. Então, a inteligência moral é uma inteligência, entre outras, muito associada à inteligência emocional, associada também à inteligência social. E ela, então, é composta por um estágio em que a mente ou a consciência reconhece uma questão moral, reconhece que os seus princípios morais assumidos eles estão em questão, tanto estão em questão como ameaçados ou desafiados, quanto estão em questão como tendo uma oportunidade de serem aplicados ou realizados. Depois de reconhecer, depois de a consciência reconhecer a situação, a questão moral, essa inteligência ela é capaz então de raciocinar, ou seja, de interpretar a situação para ver que tipo de atitude ela vai tomar. E finalmente, a inteligência moral leva a mente ao ponto, à condição de tomar uma decisão, é a tomada de decisão. Então temos um momento em que a consciência reconhece a situação, tem um momento em que o raciocínio interpreta a situação e tem um momento em que se toma uma decisão, é o momento da execução. Se toma uma decisão no sentido de, bem, vou agora agir conforme os princípios morais ou conforme um dos princípios morais que eu tenho, que eu assumo. Então, esse é o funcionamento da mente moral, ou da inteligência moral. Então, como eu dizia, qual a importância dessa história de George Price para a gente entender o ganho com a inteligência moral, o ganho que se pode ter com a inteligência moral? A importância da história de Price é que ela é justamente a evidência de que é importante haver ganho quando se desenvolve, quando se assume a inteligência moral, quando se pretende levar a inteligência moral a um ponto de consistência. Isso também é uma ideia interessante de se comentar, que é a ideia da consistência da inteligência moral. A consistência da inteligência moral acontece quando aqueles princípios escolhidos pelo indivíduo, eles são, após o raciocínio, após a interpretação da situação, eles são efetivamente realizados. Isso em contraposição a uma situação em que alguém tem ou assume determinados princípios, determinados valores, e ao final, no momento de se decidir, ele não tem a condição de sustentar aqueles valores. Ele não tem, por exemplo, a coragem de sustentar aqueles valores. Então, não seria uma inteligência moral consistente nesse caso. Ela se faz consistente quando ela a gente pode dizer assim, quando ela é coerente. Isso se pode pensar. No caso de Price, a questão é ele justamente
por uma loucura, ele não ter tido condição de guardar ou de salvar, de preservar o egoísmo dele. Ele quis levar o altruísmo até as últimas consequências. E o que eu quis mostrar com essa história é que quando alguém se comporta assim, quando alguém leva o altruísmo às últimas consequências, abrindo mão, então, de o máximo possível de seus próprios interesses, ou totalmente dos seus próprios interesses, o resultado disso é a bancarrota, ou é o fracasso, ou é a autodestruição, como é exatamente o caso aí de Price. Então vamos lá, como é que a gente pode pensar o ganho com a inteligência moral? Então a primeira coisa importante para se entender o ganho com a inteligência moral é entender quem nós somos, né, quando pretendemos vivenciar a inteligência moral. Em outras palavras, é importante nós entendermos que nós não somos os santos. Né? Price não era um santo. Por isso, quando ele leva o altruísmo, a inteligência moral dele às últimas consequências, ela não consegue se sustentar. Né? Ela não tem sustentabilidade. Ele não pode existir, não pode viver como pessoa, fazendo isso, levando a inteligência moral dele às últimas consequências, no caso, estendendo o altruísmo dele às últimas consequências. Isso é uma espécie de um virtuosismo. Então, estou pensando aqui, por exemplo, nos músicos, né? Aqueles que levam os seus instrumentos ao máximo da execução, do brilhantismo de execução. Então, isso a gente chama de um virtuose, no caso da arte. Né? E no caso da moralidade, os santos foram os virtuosos. Agora eu deixo só uma dica, né, para quem um dia quiser se ocupar um pouquinho com a riquíssima sociologia da religião de Max Weber. Ele traz essa imagem, né, do virtuoso religioso, né, aquele que consegue ser altamente coerente com seus princípios morais. Então a gente pode pensar, né, na história em duas grandes figuras, talvez as figuras mais marcantes, né, uma no Oriente e outra quer dizer, as duas no Oriente, uma no Oriente mais distante, outra no Oriente mais próximo, respectivamente Buda e Jesus. Nós podemos pensar em tempos um pouco mais próximos no São Francisco de Assis, né, sobre quem eu espero um dia poder conversar também com bases históricas. Mas então esses santos, né, eles tiveram essa capacidade de levar a sua moralidade, a sua inteligência moral a limites muito extremos, como que para mostrar para nós até onde a gente pode ir ou do que nós podemos nos aproximar. Então, ou eles fizeram isso, né, conseguindo se preservar, ou eles fizeram isso não importando com o que fariam com eles. Mas esses eram santos. Né? Então, os santos puderam viver uma moralidade como tal, né? Abrindo mão do interesse próprio. No caso de nós não santos, a gente precisa de lançar mão do nosso próprio interesse. Aqui eu queria ler uma ideia, né? Seria buscar nosso bem fazendo bem. Então essa é a primeira ideia. Porque nós não somos santos, nós vamos buscar o nosso próprio bem fazendo bem. Então isso é a primeira noção, é a primeira indicação do que é o ganho com a inteligência moral. Então, eu sei que por meio dela, ou seja, fazendo bem, eu vou também fazer bem para mim mesmo. Então é buscar o próprio bem fazendo bem. Isso porque nós somos santos. Então esse é o primeiro entendimento. Já que eu não sou um santo, eu vou assumir, eu vou entender, eu vou inclusive ter como escopo, ter como meta fazer esse bem porque eu sei, fazer o bem porque eu sei que ele faz bem a mim, né? A mim pessoalmente, de maneira bem objetiva. Isso porque por duas razões, né? Primeiro, porque a moralidade, a necessidade da moralidade, e aí
Eu estou me referindo à moralidade, não à moralidade inferior, básica, que é a moralidade que já nasce, o que já se constitui inevitavelmente para a manutenção da vida, ou pela vida, isso acontece, é o que eu chamei anteriormente do altruísmo biológico, ou da ética de cuidado que já se dá nas pequenas comunidades de seres vivos, especialmente, não só, mas especialmente dos mamíferos, né, o cuidado dos pais em relação aos filhos, já há moralidade aí, já há compromisso, já há lealdade, já há ajuda, já há proteção, né? Então isso já é uma moralidade básica que a natureza, em uma grande parte de espécies, que a natureza já garante, né? Mas o ser humano precisou fazer disso um conceito, fazer disso um ideal, fazer disso um projeto, né? Então foi importante que nós chegássemos a isso. Então eu ia dizer, essa é uma ideia importante, que a moralidade como um projeto, como uma ideia consciente, a moralidade também composta como um conjunto de virtudes. É importante também entender ou pensar a inteligência moral partindo de um conjunto de virtudes que vai poder esse conjunto orientar de uma maneira racional, né, a interpretação e a tomada de decisão. Essa moralidade, ela para nós é necessária justamente porque nós carecemos de amar mais. E quando eu falo que nós carecemos de amar mais, eu estou pensando num conceito de amor que existe, que é um conceito muito elevado de amor, que nós reconhecemos, geralmente que as mães são muito capazes de expressar, mas que falta nas pessoas de um modo geral, né? Que é um conceito que no grego é conhecido como ágape e que é traduzido para as línguas latinas como caridade. E a característica desse amor é justamente a alta doação. Isso, de novo, nos remete ao conceito de altruísmo que eu mencionei, né? Então, como nós dificilmente desenvolvemos essa capacidade de nos dar, de nos anular e de nos dar, e de dar, então, né, de sermos generosos e darmos as nossas coisas para outras pessoas, né? Isso, então, é um sinal, né, de uma capacidade limitada, no geral, limitada de amar. E justamente porque essa capacidade de amar em nós é limitada, a gente precisa da moral entendida como um conjunto de virtudes. Porque as virtudes, elas como que imitam esse amor. Então, se nós fôssemos de tal forma habilitados a amar, nesse nível da caridade, nós prescindiríamos de todas as ideias morais, porque a gente nem precisaria disso. Nós realizaríamos todos os fins da moral. Mas porque nós não somos assim, a gente precisa da moralidade. E, ao lado disso, a nossa razão, né? Ou seja, a nossa razão, a nossa sensatez, nos diz que a gente precisa também cuidar de nós mesmos, né? Também pela limitação que nós somos, né? Nós somos seres limitados, então a gente precisa também cuidar de nós mesmos. Então, a razão nos manda atentar para o nosso interesse também. Por isso, aquela ideia de amar o outro como ama a si mesmo. Ou seja, amar a si mesmo, cuidar de si mesmo é uma habilidade e é também uma clareza importante para que isso também possa ser transferido, possa ser estendido aos outros. Então, por não sermos santos, precisamos considerar o ganho próprio. Então, vamos lá. Objetivamente, né? Qual é o ganho? Qual é o primeiro ganho que a gente pode pensar a partir do exercício da inteligência moral? O primeiro ganho é entender que a inteligência moral libera o nosso egoísmo do ego. Parece um jogo de palavras, mas é uma ideia bem interessante essa, né?
A inteligência moral libera o nosso egoísmo do ego. Ou seja, como eu anunciei lá no início, em princípio está tudo bem com o nosso egoísmo. O problema é ou o estágio ou a extensão desse egoísmo. Então vamos pensar assim, né, que o egoísmo é uma forma de eu cuidar de mim mesmo. É uma forma de autocuidado. É uma forma de eu buscar o meu crescimento. É uma forma de eu buscar o meu autoaperfeiçoamento. É uma forma de eu buscar a minha satisfação comigo mesmo, a minha autoestima, a minha paz interior, o meu bem-estar interior. Né? Então, essa é uma ideia de autopreservação um pouco mais extensa do que a preservação apenas do corpo. Né? Uma autopreservação que também é uma autopreservação da minha saúde mental, justamente em contraposição ao altruísmo exagerado, ao altruísmo louco de George Price. Né? Ele perdeu a saúde mental dele. Então, eu preciso do meu egoísmo para também cuidar da minha saúde mental. Mas, se esse egoísmo for apenas restrito a mim, se eu apenas olhar a mim, olhar para o meu próprio interesse, para os meus próprios medos, por exemplo, também, né? Esse egoísmo vai estar preso no eu. Então eu preciso tratar o meu egoísmo como sendo aquela ferramenta que eu tenho para eu melhorar como ser humano. Então, olha só, né? O egoísmo assim, ele é liberado do eu e ele passa a ser um egoísmo que trabalha em favor da humanidade que está dentro de mim. Então eu dizia, né, que a moralidade virou um projeto humano, né? Um projeto humano que a gente pode ver bem na definição das virtudes: prudência, coragem, justiça, temperança, gratidão, doçura, tolerância. Então essas e outras virtudes, elas expressam o projeto de humanidade. Então eu me torno cada vez mais humano, cada vez mais compassivo, para falar também da virtude da compaixão, da virtude da misericórdia. Eu me torno cada vez mais humano à medida que o meu egoísmo ele se liberta do ego, do eu, e ele é um egoísmo que serve à humanidade que está dentro de mim. Então esse é o primeiro ganho que eu tenho quando eu atento, quando eu desenvolvo a minha inteligência moral. Eu vou fazer uma pausa porque eu vejo algumas coisas escritas aqui no Instagram e no YouTube, eu vou ler para que eu não perca, né? E aqui a querida Érica escreve: muito bem, a ideia de amor ao próximo como a si mesmo pressupõe o amor próprio como ponto de partida, o ato de cuidar-se das próprias emoções e necessidades, das próprias emoções e das próprias necessidades é essencial. Que engraçado, enquanto você falava, eu já estava escrevendo essa ideia. Que bom ouvir, querido amigo. Obrigado, Érica. Legal a gente estar em sintonia. E escreve aqui a Roselma: me faz lembrar muito um livro da doutora Ana Cláudia sobre a morte, mas na verdade sobre a vida. Ela fala muito na função de cuidadores. Ela afirma que só damos conta de cuidar se cuidarmos de nós. Se cuidarmos de nós. Acho que é isso, né, Roselma? É isso aí, Roselma. É, é no que se crê e é o que a natureza também nos apresenta, né? Só damos conta de cuidarmos de nós. Isso. Então, aquela quase que metáfora, né? Da máscara de oxigênio no avião. Né? Antes de colocar a máscara na criança ou em alguém, uma outra pessoa, colocar primeiro em si mesmo. Porque se eu coloco a máscara em mim mesmo, eu posso respirar e aí eu tenho condição de ajudar o outro. Né? E isso é interessante, né? É bom falar um pouquinho mais sobre isso. Eu me cuido porque só assim eu posso cuidar do outro e eu me cuido, eu cuido de mim para que o outro não tenha que cuidar de mim. Olha só, né? É interessante guardar isso também. Né? Eu não vou descuidar de mim, eu não vou ser irresponsável comigo mesmo, né? Vamos pensar aí de novo o caso de George Price. Né? Ele, em algumas situações em que ele esteve na rua, ele foi abrigado por amigos. Ele precisou de proteção de amigos, especialmente de um amigo biólogo, se eu não me engano é William Hamilton, é um biólogo inglês.
Então ele precisou da ajuda dos outros. Eu poderia até falar um pouco mais sobre isso, como que o desenvolvimento da religiosidade indiana também tem essa virada, né, em que nasce um novo padrão, né, de prática religiosa que não é mais daqueles renunciantes que viviam pedindo, mendicando, né, mas é daquele praticante religioso que ele mesmo vai trabalhar como pessoa comum, né, para que ele não tenha que também depender dos outros. Né. Então, cuidar de si é muito importante ter essas duas vias. Deixa eu ler aqui um pouquinho mais. Denner está gostando da palestra. Que bom, querido. O tenista André Agassi falou nessa semana que para amar alguém precisamos do conhecimento de nós mesmos antes. É também essa ideia, né? Então eu vou de novo levar para a situação de George Price, né? Como que essa dificuldade de ter um zelo com a própria mente, né, fez com que ele, na verdade, não pudesse cuidar de uma maneira sustentável, de uma maneira consistente das outras pessoas. Né? Ainda que ele tenha favorecido imediatamente algumas pessoas, ele deixou de favorecer a longo prazo as pessoas porque ele mesmo não deu conta de si. Né? Então, se cuidar, se conhecer, é uma condição importante para a gente cuidar dos outros e, repito, para a gente não exigir que os outros cuidem de nós. E a Roselma ainda escreve: o que a gente precisa para libertar o ego do egoísmo? Pode clarificar? Ótimo, Roselma. É bom que você me dê a oportunidade de clarear. O modo de libertar o egoísmo do ego é justamente recorrer ao desenvolvimento e ao uso da inteligência moral baseado em princípios morais que são as virtudes. Hoje eu quero defender também essa ideia, né, de que a inteligência moral ela precisa de partir de princípios ou de uma base que dê condição para essa inteligência funcionar. Né? É como se a inteligência moral precisa partir de conceitos, ela precisa de partir de premissas, precisa partir de ideias básicas. Né? Como toda inteligência. Né? A inteligência matemática vai partir de algumas ideias ou leis matemáticas muito fundamentais, né? Ou operações matemáticas muito fundamentais, que aí vão sendo desdobradas, permitindo que a pessoa faça operações e faça cálculos também mais complexos. Né? A inteligência linguística tem que partir também de um conhecimento, de um entendimento da comunicação, e um entendimento da gramática humana, para que essa inteligência linguística possa compreender e aplicar, por exemplo, um idioma ou uma linguagem. Então, a inteligência moral ela precisa também de ideias e conceitos fundamentais. E eu estou, então, defendendo que isso é o conjunto de virtudes, como eu já mencionei. Né? Repito algumas: fidelidade, coragem, tolerância, pureza, doçura, compaixão, generosidade, misericórdia. Então, a inteligência moral precisa partir disso. Né? Porque isso forma o que é o humano. Então vamos lá. Essas virtudes que compõem a moralidade, elas já estão fazendo, quem segue essas virtudes já se afasta do ego. Porque as virtudes existem, ou a moralidade existe, para a gente poder olhar para fora de nós mesmos. Olhar para o outro, olhar para os outros, olhar para tudo aquilo que se distingue de nós mesmos, inclusive os seres não humanos. O budismo também leva isso a um grau bem elevado, em que você pode fazer mal, inclusive a um ser inanimado. Né? Eles se preocupam até com isso. Então, se a gente entende que o princípio da moral, né, é agir como se nós amássemos, e amar, né, no sentido que eu falei da caridade, é a anulação, né, a diminuição do próprio ego para dar lugar para os outros, para dar oportunidade para os outros, para beneficiar os outros. Se a gente entende isso, então a moral ela já restringe o tamanho do papel do ego. Né?
E aí o egoísmo, ele passa a trabalhar pela humanidade que tem em nós. Em outras palavras, o egoísmo passa a trabalhar pelas virtudes, né? No sentido de eu vou fazer assim porque me agrada fazer assim. Eu vou fazer assim porque isso me aperfeiçoa. Esse é o egoísmo, né? Ou seja, eu tenho interesse de melhorar como pessoa. Eu tenho interesse de melhorar como ser humano. Esse é o egoísmo. Mas quando o egoísmo é isso, o meu interesse é me melhorar como ser humano, então eu já não estou olhando para o eu mais. Eu estou olhando para a humanidade que está dentro de mim, né? Então é assim que a inteligência moral tira o meu egoísmo, que é o interesse em eu me melhorar, tira o meu egoísmo do eu e leva o egoísmo para a humanidade que está dentro de mim. Então o egoísmo ele se expande, né? Mas expande moralmente, né? Então a gente pode chamar isso, numa ideia até parecida com os conceitos do sociólogo francês Émile Durkheim, a gente pode chamar isso de um egoísmo moral, mas na verdade o Durkheim falou de um individualismo moral, né? O indivíduo se realizando, mas de uma maneira moral, ou seja, considerando a humanidade. Então é dessa forma, José, eu espero ter sido claro, você pode me dizer, é dessa forma que a gente libera o egoísmo do ego, tá bem? É liberar o egoísmo do ego. Então esse é o primeiro ganho. Então vamos lá, o segundo ganho. Agora, certamente os outros ganhos que se pode ter com a inteligência moral vão se tornar mais claros, né? Então, há os ganhos individuais. Então, quando eu ajo conforme uma inteligência moral consistente, ou seja, quando eu, depois de tomar consciência da situação moral, depois de eu raciocinar a situação moral, e quando eu chego ao ponto de tomar decisão, eu tomo decisão pela virtude, então eu usei minha inteligência moral de uma maneira consistente. Quando eu uso a minha inteligência moral de uma maneira consistente, há muitas pesquisas já que mostram isso, há centros de pesquisas dedicados a isso, a entender o funcionamento da moralidade do indivíduo. Então, quando eu ajo dessa maneira, com a minha inteligência moral consistente, eu gero algumas coisas. Eu gero uma paz, eu gero paz interior, eu gero um bem-estar interior, eu gero uma, uma paz de consciência, né? Aquela ideia de consciência tranquila. Eu gero alegria, eu tenho prazer, né, de fazer bem ao outro. Né? Quando eu vejo que o outro, que a minha atitude beneficiou, quando eu tenho notícia disso, se o outro então me diz isso, isso gera uma satisfação em mim, eu fico alegre por isso, eu tenho prazer nisso. Isso me dá também a chance de construir uma autoimagem positiva de mim mesmo, que gera autossatisfação, que gera autoestima. Eu tenho a tranquilidade, a perspectiva de que ao longo da minha vida eu estou fazendo o melhor que eu posso como uma pessoa. Isso me dá a ideia de que eu posso então terminar minha vida em paz, né? Em alguns momentos, depois que a gente faz uma coisa assim tão positiva, valiosa, às vezes a gente até brinca ou pensa ou sente, né? Bem, já estou pronto para morrer, né? Então, esse é um outro tipo de ganho muito importante que se tem com a inteligência moral, que as pessoas geralmente adiam esse ganho, né? Elas pensam que, ou elas se permitem correr o risco de que elas não vão sentir falta disso, né? Mas às vezes há aquelas situações muito dramáticas da vida, quando a gente está lá né, quando ocorre, infelizmente, a gente fica tem uma doença muito difícil, muito extrema, ou quando a velhice nos leva, né, já para o fim da vida, a gente passa a começar a se preocupar muito com que vida nós vivemos, né? Com que imagem a gente vai deixar para os outros. E é o ponto que a gente percebe que, no final das contas, é isso que importa, né? Que tipo de gente nós fomos. Então, usar a inteligência moral, desenvolver a inteligência moral, dá essa garantia para nós, né? De que a gente pode, de certa forma, descansar
na nossa consciência, no sentido de que a gente sabe que fez um esforço para sermos melhores, né? Deixa eu fazer uma pausa, que eu vou passar para outro ganho com a inteligência moral e vou ler aqui mais um comentário da Vilma. As virtudes são naturais ou são construídas? É uma pergunta inteligente, né? Vilma, eu posso felizmente responder isso de maneira bem objetiva. Quando nós pensamos as virtudes de uma maneira conceitual, como eu exemplifiquei aqui para vocês, e tentei nomear o máximo que eu pude de uma maneira assim imediata com a minha memória, né? Eu deixei algumas de fora, certamente, mas quando nós consideramos as virtudes como ideias já bem claras, como ideias morais já bem definidas, elas são construídas nesse sentido, né? Então, elas foram pensadas ao longo desses quase 3.000 anos. Foi especialmente no primeiro milênio, antes da era cristã, que as virtudes, ou que esse projeto humano, esse projeto virtuoso, foi sendo pensado, foi sendo delineado. Então, isso foi construído, sim, justamente porque precisou ser pensado. Sabe? Isso é o estágio mais sofisticado da nossa moralidade. É a moralidade definida conforme as virtudes. Isso tem uma história muito interessante, eu já falei disso em outras lives. Então, sim, as virtudes são construídas. Mas o que é muito importante entender é que as virtudes elas têm uma base natural, como eu exemplifiquei. A gente enxerga essa base natural das virtudes quando a gente, por exemplo, percebe ou observa a dedicação da mãe aos filhos, né? Esse amor tão elevado da mãe em relação aos filhos. Mas quando a gente observa também o cuidado dos pais, né? Não só da mãe, mas também do pai, o compromisso com os filhos. A gente observa a naturalidade dessas virtudes quando a gente constata que mesmo entre alguns animais, algumas espécies de animais, existe a colaboração, existe a proteção, existe o cuidado, existe a colaboração, existe a lealdade. Então, a natureza, ela também desenvolveu a moralidade, porque a moralidade ela é pró-vida. A moralidade ela sustenta a vida, ela dá condição de a vida existir. Porque se fosse, essa foi a questão de George Price. Porque se só fosse o egoísmo biológico, estritamente, só haveria disputa, só haveria competição, só haveria luta, né? Mas não. Foi isso que o intrigou. A gente olha na natureza, vê cuidado, vê ética de cuidado, para resumir, né? Então existe um nível inferior de moralidade, e um primatologista holandês, o Frans de Waal, ele vai dizer, bem, é justamente por isso que a gente pode ter esperança. Porque a moralidade está na natureza. E ele destaca, na natureza, ele destaca os mamíferos, né? A moralidade está nos mamíferos, ela já se desenvolve nos mamíferos. É isso que garante que a gente não vai conseguir, né, prescindir da moralidade, né? Mas essa é a base inferior. E a base inferior sustenta algo superior, que é esse projeto humano bem definido, bem delineado pelo conjunto de virtudes. Tá bem, Dilma? Me dá sinal se isso ficou bom para você. Vamos lá, mais um grupo de ganhos com a inteligência moral. São os ganhos, eu falei primeiro dos ganhos individuais, né? Paz de espírito, por exemplo, uma construção de uma boa autoimagem, de autossatisfação, de autoestima, mas há também os ganhos sociais. Não dá para evitar, né? Deixa eu completar, né? Nos ganhos individuais, só para confirmar o que eu já disse, tem esse aperfeiçoamento da pessoa, né? A pessoa que desenvolve a sua inteligência moral é uma pessoa mais sofisticada no sentido de ser uma pessoa mais delicada, uma pessoa mais refinada, uma pessoa mais sensível, né? Uma pessoa mais ampla no sentido de estou pensando em tolerância, de poder lidar com diferentes
com as pessoas, com as diferenças que se vê no mundo, que ela encontra no mundo. Né? Então, é uma pessoa que cresce muito como gente. Né? Então, isso também é um ganho individual. Então, os ganhos sociais, eu dizia, eles não são evitáveis. Né? Aquela pessoa que age conforme a inteligência moral, de uma maneira consistente, ela vai ser observada, ela vai chamar a atenção. Né? Então, os ganhos sociais com a inteligência moral, o reconhecimento, e as pessoas devolvem para ela, dão notícia para ela, dão feedback para ela sobre a qualidade da conduta, do comportamento dela. Honra, ela também recebe honra, ela recebe uma espécie de deferência das pessoas, porque as pessoas gostam, isso faz bem para as pessoas, faz bem para as pessoas elas estarem diante ou terem que lidar com uma pessoa mais lapidada, vamos chamar assim, né? Mais sofisticada do ponto de vista moral. Recebe a aprovação dos outros, recebe o afeto público, né? Ela é querida pelas pessoas, ela é prestigiada pelas pessoas. Então, esse é um outro ganho que a inteligência moral traz. Né? E aí é importante dizer uma coisa, quando se fala dos ganhos sociais da inteligência moral. Primeiro, que se uma pessoa, vamos dizer assim, fatura com a inteligência moral, né, na esfera pública, né, se ela é destacada, se ela é bem falada, etc., isso não torna a atitude dela moral falsa. Então, essa é a primeira coisa. Esse resultado não anula a causa. Porém, é muito importante que, se não feriria a própria lógica da inteligência moral, é muito importante que se entenda que não dá para eu buscar a inteligência moral por causa da recompensa. Né? Isso seria uma motivação furada. O que se está dizendo é que a dedicação à inteligência moral ela tem também consequências benéficas para a vida social da pessoa. Costuma ter. Em algumas situações pode ser que não, né? Se a gente pensar, por exemplo, no que eu falei na vida de alguns líderes políticos que assumiram causas morais, se a gente pensar no caso de alguns santos, mas essas são situações extremas. De qualquer forma, se eu ajo moralmente buscando uma recompensa, eu já anulei o projeto moral. Já não dá. Então, eu estou apenas falando que vai haver um efeito positivo também. Do ponto de vista público, haverá. Mas isso não pode ser a motivação. E, finalmente, o último ganho que eu quero apresentar para vocês é o ganho da preservação do futuro. Esse é um ganho interessante, né? Ou seja, eu vou agir conforme a inteligência moral. Eu já dei um pouco de ideia disso. Agora estou destacando. Eu vou agir conforme a inteligência moral porque depois, seja esse futuro daqui a alguns minutos, seja esse futuro amanhã, seja esse futuro anos ou fim da minha vida, eu não quero depois sentir vergonha por não ter agido de uma maneira devida. Eu não quero sentir remorso por não ter agido de uma maneira devida. Eu já contei para vocês o caso do tratorista Hamilton dos Santos. Quem não conhece esse caso, coloque na internet Hamilton dos Santos, tratorista Salvador, né, que é o caso de um tratorista de Salvador que desobedece o mandamento da justiça quando ele recebe, então, a missão de derrubar com seu trator, derrubar a casa de famílias humildes. Ele não faz isso, porque ele tem compaixão em relação a essas pessoas, pela vida, pela condição de vida dessas pessoas. Anos depois, ele diz a seguinte frase, é isso que eu quero só destacar dessa história. Ele diz a seguinte frase: se eu tivesse derrubado aquelas casas, como eu estaria me sentindo hoje? Nesse caso do Hamilton dos Santos, eu repito, se você não viu, vale a pena ver. Ele é emblemático porque ele concentra... Primeiro, ele é uma expressão de inteligência moral sensacional, de uma pessoa humilde, uma pessoa que não é uma pessoa altamente escolarizada. Né? Isso para mostrar que a inteligência moral é uma inteligência específica.
Ela não é uma inteligência estritamente cognitiva, né, baseada em conhecimento de símbolos, de conceitos. Ela é uma inteligência específica própria, que certamente se serve muito de intuição, né, no sentido de ser um conhecimento que não é um conhecimento elaborado em conceitos definidos e necessariamente conscientes, mas é uma inteligência que se serve muito da intuição e da afetividade, né, da própria emoção. Mas ela não prescinde da cognição. Por isso falei hoje sobre os conceitos de virtudes, né, os conceitos de virtude. Mas é um caso emblemático porque mostra o uso da inteligência moral com várias virtudes em questão. Ele tem compaixão, por exemplo, por aqueles que seriam desabrigados. Ele tem coragem de desafiar a justiça, né? Mas é um caso interessante porque ele declara isso. Se eu tivesse derrubado aquele barraco, como eu estaria me sentindo hoje? Então, é como se ele tivesse tido uma destreza naquele momento, uma destreza de aplicar o altruísmo dele e pensar, bem, se eu derrubar isso agora, como é que eu vou estar amanhã? Então esse é outro ganho da inteligência moral. Se você aplica a inteligência moral, você se safa, você se livra, né, de vergonha, você se livra de remorso, você se livra né, de uma espécie de pesar ou de uma angústia por ter cometido um ato ruim, quem sabe por crueldade, mas também por medo, por falta de coragem. Então, desenvolver a inteligência moral é importante para isso, né? Falar de virtudes, ler virtudes, ficar atento às situações para ver quando que eu posso aplicar a virtude. É importante porque isso é um treinamento. Mas quanto mais isso se torna uma coisa consciente, uma coisa refletida, né? Então se torna também uma disposição mais forte, né? Que a gente pode ter, então, que favorece para que nós tenhamos uma presença de espírito para assumir essas virtudes na hora que isso for devido. Então, quando eu assumi esse projeto primeiro porque eu amo esse assunto, eu amo esse campo da moralidade, eu acho que a vida toda se define aí, né? A gente pensa na experiência de ser vivo, ou tanto de sermos vivos, de sermos seres vivos, de sermos seres humanos, né? E agora, como eu passei a pensar recentemente, de sermos seres terrestres, tudo isso se define, a qualidade disso se define. Eu tenho outras razões para dizer isso, mas eu não vou me alongar mais. Tudo isso se define pela nossa moralidade, né? A gente pode resolver nossos problemas materiais imediatos, a gente pode até resolver excelentemente nossas questões materiais, no sentido de elas não suprirem somente as nossas necessidades, mas nossos desejos também. A gente pode resolver nossas necessidades intelectuais, né? Até mesmo as necessidades mais afetivas mais próximas, né? De familiares, de amigos. Mas se a gente não elevar, né, a humanidade que está em nós a uma moralidade mais sofisticada, no sentido das virtudes, a nossa experiência como seres humanos é uma experiência menor. Porque, num certo momento, né, como perguntou a Vilma e eu respondi, foi construída essa ideia que nos esclareceu de que nós temos essa fronteira humana ainda para conquistar, né? Para atingir, que é de sermos seres humanos moralmente mais sofisticados, né? Ou seja, nos aproximarmos mais a uma ampla condição de amor, né? De doação, de autorrespeito aos outros, né? De tolerância aos outros, etc. E as virtudes são o caminho para isso. E o que organiza isso na nossa mente, tanto para nos ajudar a entender, quanto para nos ajudar a decidir e agir, é a inteligência moral. Então eu paro por aqui, com a expectativa de que você tenha entendido o que
são os ganhos com a inteligência moral, o que se ganha com a inteligência moral, né? E que você tenha entendido também como que para ter esses ganhos é necessário desenvolver a inteligência moral, né? E que isso é chave para a qualidade da nossa experiência como seres humanos. Tá bem? Então, espero ter sido claro nisso, nessa mensagem. Espero que seja uma mensagem recebida como útil por você também. Eu fico aqui, dou alguns minutinhos para ouvir alguma coisa a mais. Eu também me considero terráqueo. Muito bem, o Denner escreveu. Isso é legal, Denner, né? É legal você falar assim, né? Porque quando a gente se pensa terráqueo, isso nos ajuda moralmente. Isso ajuda as nossas virtudes. Isso ajuda a ampliação das nossas virtudes. Isso por quê? Porque quando a gente se pensa terráqueo, a gente não está se pensando como ser humano apenas, né? De modo que a gente tivesse que privilegiar a espécie humana. Quando a gente se pensa terráqueo, a gente considera que há tantos outros terráqueos que não são humanos. E a gente então precisa de, como terráqueos, respeitar os outros terráqueos também. Então isso é uma ideia carregada de moralidade. Eu acho lindo isso, né? Então nós somos terráqueos, né? Então nós compartilhamos o planeta Terra com outras criaturas e com outros elementos que merecem ser preservados por nós, né? Hoje eu pensava nisso e pensava no ato de a gente sujar a água limpa. Então não tem, vamos pensar que não tem necessariamente ali não tem espécies de peixes vivendo naquela água, né? Ou que sujando aquela água isso vai se diluir porque a quantidade de água é muito grande. Mas o ato de jogar uma substância que é um lixo, né? uma substância que não se quer conservar na água, não parece muito legal, né? A gente sujar uma coisa tão pura, tão limpa, tão básica como água. Então é possível até ter respeito com elementos não vivos, né? Que dirá com os outros seres vivos também, né? Sim, focar o bem comum. É isso. Então, bem comum aos terráqueos, né? Esse seria o bem comum. Valeu, Rony, muito bom. Até a próxima. Obrigado, Moreira. A Vilma também agradece por sua resposta esclarecedora e pela palestra com um tema tão essencial à vida e convivência. Obrigado, Vilma. Fico feliz, né, que tenha sido bem recebido por vocês. Tá bom, queridos? Então eu vou ficar por aqui, nos deixando, né, curtir o restante do dia, e eu darei notícia para uma nova conversa, para um novo encontro. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber o sinal, né, de uma nova publicação. E muito importante também, além de dar like, né, compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. Então, façam dessas manifestações aí para a gente ir dando sinal para essa fantástica máquina aí que é o YouTube, o Facebook, o Instagram, essas redes sociais, dentro desse também fantástico contexto da internet, para nós darmos sinais para isso, de que esse tema tem interesse, então recebe interesse pelas pessoas. Tá bem? Obrigado, então, pela companhia e até a próxima. Um bom restante de dia para você. Boa noite e bom início de semana. Até, querida pessoa.